Bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida da sua família, mais este dia também. Nesta manhã eu quero conversar um pouco sobre o coração de Deus. Quando você quer conhecer o coração de Deus, o caráter de Deus, você precisa estudar com mais detalhes o Velho Testamento, porque ele fala a respeito do caráter, das suas características, da forma como ele ama, das suas ações e reações, porque Deus sempre foi um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça e que trabalha por aqueles que nele esperam. Muitas vezes, a disciplina de Deus, que parece algo pesado, difícil, tem a intenção de nos trazer para perto dele, sempre. Sempre a ira e a justiça de Deus, o juízo dele, buscam trazer os filhos para perto de novo, porque todos aqueles que se aproximam dele com arrependimento verdadeiro o encontrarão e receberão perdão. Nós estávamos estudando na semana passada sobre 2 Crônicas 7,14, que fala sobre se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos ao Senhor, desviarmos dos nossos maus caminhos, Ele nos ouvirá do céu, nos perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Então esse é o coração de Deus, e você precisa entender isso para que quando você estiver em dificuldade, você vá até Ele com o coração contrito, com o coração humilhado na presença dele, reconhecendo os seus pecados, porque é esse o coração que agrada a Deus, um coração humilde. Hoje nós vamos estudar sobre a vida de Esdras um pouco, né? E isso aqui se passa logo após o fim do exílio de 70 anos, que foi decretado através do profeta Jeremias, e foi vivenciado por Daniel, Ezequiel, né? E mais para frente, quando chegou a época de voltarem para a terra, nós temos as figuras de Esdras e Neemias, né? Neemias era o copeiro do rei, e Esdras, que foi um contemporâneo dele, era um escriba, mas também sacerdote. Ele era dedicado a estudar a lei de Deus e ensinar a seu povo. E ele foi enviado pelo rei com um grupo de judeus para estabelecer novamente o cerimonial de culto, de celebração na casa de Deus, que tinha sido reconstruída ali naqueles dias de Zorobabel. Zorobabel era o governante daquela região e aquele que Deus chamou de anel de selar, aquele que Deus enviou para fazer isto. Agora, neste momento, Esdras então teve a mão do rei favorável a ele, porque Deus estava com ele. E o rei mandou ofertas, utensílios, prata, ouro, entregou nas mãos de Esdras e da sua equipe, e eles levaram esse material e as pessoas para lá. Só que, assim, como o rei tinha feito muitas coisas maravilhosas, ele ficou com vergonha de pedir ao rei que mandasse mais soldados para cuidar da segurança deles na viagem, por causa daquilo que ele tinha dito para o rei. Veja o que ele diz para o rei ali em Esdras capítulo 8, no verso 22. Ele fala assim: tive vergonha de pedir soldados e cavalheiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Veja só, repetindo: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então aqui nós temos essas duas palavras, né? Aqueles que buscam a Deus, e aqueles que abandonam a Deus. Elas são bem claras naquilo que procuram nos transmitir. Quem busca a Deus? Busca intimidade com Deus, busca um relacionamento com Deus, tem fome e sede da palavra, quer conhecer a Deus. Não está atrás somente das mãos de Deus, ou seja, do favor, da bênção, do que Deus pode dar, mas estão atrás da face de Deus, porque quem busca a Deus quer intimidade, quer, quando você pensa em face, é proximidade, é um lugar onde você pode abraçar, beijar o rosto, né? Então, Deus se agrada desses que o buscam, e nós mostramos isso através da nossa atitude do dia a dia. Em certo texto, Jesus diz, fala
a respeito daqueles que amam a Deus. E a demonstração de amar a Deus é amar a sua palavra e obedecer a sua palavra. Essa é a forma que você manifesta que de fato ama a Deus. Ou seja, estuda a sua palavra, obedece e aplica na sua vida a palavra do Senhor, né? E aqui ele fala que aqueles que buscam a Deus, a mão de Deus está sobre ele, a mão bondosa de Deus. Eu pergunto para você, a mão bondosa de Deus está sobre a sua vida neste momento? Se está, é por causa da misericórdia, da graça dele, mas porque você tem o buscado de alguma maneira, você tem se esforçado nesse sentido. Mas você está sentindo que as coisas estão ruins para você? Que parece que a ira de Deus está sobre a vida, que parece que as circunstâncias estão te cercando para te destruir? Então preste atenção. Porque Deus sonda o coração e sabe o que cada um intenta no seu coração, no mais íntimo. Porque aqueles que abandonam a Deus, a ira dele, o poder dele é contra essas pessoas. Afastar-se de Deus é uma maldição. E atrai maldição. Afastar-se de Deus é se afastar de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Então aqueles que se afastam de Deus, se afastam da casa de Deus, estão num grave problema, E as pessoas precisam entender. A maioria dos homens, ou todos, são rebeldes por natureza. E ao se aproximar de Deus, nós vamos sendo libertos da nossa rebeldia, do nosso orgulho, da nossa autossuficiência. O homem não quer, normalmente, que alguém lhe diga o que fazer. Não quer limites, não quer lei. E daí, quando se aproxima de Deus, ele sabe que vai ter limites que Deus ensina para que tudo nos vá bem. Os limites de Deus é para que nós não entremos em ciladas, é para que nós não façamos escolhas erradas, equivocadas. Então, é muito importante que você entenda e avalie a sua vida. Você tem buscado ao Senhor ou você tem se afastado de Deus? Um dos problemas do afastamento é a quebra de aliança, porque quando nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo, nós fizemos uma aliança e Deus, o nosso Deus, é um Deus muito fiel às alianças, aos votos, é muito cuidadoso, zeloso, ele não esquece. E ele trata com essa situação. Então aquelas pessoas que vão se afastando de Deus, vão se esquecendo da aliança, eles vão ter problemas, eles vão colher aquilo que estão semeando. Pois está escrito que a mão do Senhor abençoa aqueles que o buscam, mas ela pesa contra aqueles que se afastam dele. Em outro texto, no Novo Testamento, ele fala que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, meus amados, hoje, diante de você, há dois verbos que indicam duas ações que você pode escolher na sua vida. Buscar a Deus ou se afastar dele, ou virar as costas para ele. Agora, virar as costas para ele, quebrar a aliança, desobedecê-lo e com rebeldia contra ele, é muito ruim para você. Porque aí Deus vai usar tudo o que ele tem para gerar arrependimento, para te ajudar a enxergar quem você é, para mudar a tua forma de pensar e você entender que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não há vida. Deus é tudo de bom, Deus é amor, é alegria, é felicidade, é contentamento, é função e propósito no reino, é um propósito nobre pelo qual vale a pena viver. Então pense bem, esse é o coração de Deus. Se porventura você está debaixo de um tratamento pesado, o Senhor, volte-se para Ele em tempo de poder te achar. Volte-se para Ele correndo, volte-se para Ele e se humilhe na presença do Senhor. Né? Siga o conselho dado lá em Crônicas, se humilhe, ore, busque ao Senhor com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Busque o favor de Deus sobre a sua vida. E seja firme, perseverante na aliança. Deus se agrada das pessoas que têm fé. E eu volto a falar para você que fé é uma decisão seguida de atitudes. Não é sentir vontade e não é por causa das circunstâncias que são à sua volta. Fé é uma decisão. Um dia você recebeu uma medida de fé, como também recebeu uma medida de amor ao entrar em aliança com o Senhor. Mas aí você pega esses talentos que Deus te deu, esses dons, e você vai desenvolvê-los, caminhando no propósito de Deus. Por isso nós temos falado tanto em destino. Conheça o destino que Deus tem para você e
se aplique a cumprir o destino que Deus tem para você. Aí a tua vida valerá a pena. Amados, busquem entender o coração de Deus. Deus não é um Deus raivoso, irado, que quer matar, acabar com todo mundo, não. Mas Ele é justo e é fiel. E Ele vai fazer o que for preciso para trazer você de volta ao próprio aprisco. Mesmo que seja demonstrar o poder dele e a ira dele, mas Ele vai trazer você de volta. Então mude o seu conceito, mude o seu pensamento a respeito disso. E entenda que nós estamos aqui a serviço do Rei, que Jesus nos comprou com preço de sangue, nós temos um trabalho para fazer para Ele. Nós não estamos aqui para correr atrás dos nossos próprios interesses, mas dos interesses do nosso Pai. Nós somos embaixadores de Cristo, filhos do Rei. Entenda o coração de Deus, ame-o e sirva Ele com alegria. E aí você vai ver se cumprir esta palavra. A mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.